Eu sou o professor Juscelino Maciel. Estamos iniciando o programa Verdade Absoluta. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho que fica logo aqui embaixo para que você possa receber novos vídeos que nós lançarmos e seja avisado pelo YouTube. Compartilhe o nosso vídeo e também deixe os seus comentários. E o propósito deste programa é conhecimento e esclarecimento. O assunto que nós estamos trazendo para você hoje é sobre o milênio de Cristo. Chegamos ao ponto mais debatido do Apocalipse. Em virtude de várias linhas de interpretação, os amilenistas interpretam este reino de 1000 anos como símbolo de um intervalo entre a ascensão e a segunda vinda de Cristo. Os pós-milenistas entendem que o milênio se trata de um período de paz e segurança resultante do avanço vitorioso do Evangelho pelo mundo todo. Todavia, a posição que apresentaremos para você é pré-milenista. Em primeiro lugar, verificaremos que a vitória de Jesus é total sobre as forças inimigas. O anticristo, a besta e o falso profeta foram lançados vivos no lago de fogo antes do começo do milênio. O diabo ficou preso no poço do abismo, impedido de influenciar ou controlar os acontecimentos no mundo. Gostaria que Patrícia aí pudesse ler Judas e o versículo 6. E aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas, na escuridão, para o juízo do grande dia. Aqui nós entendemos, segundo o que está escrito na Epístola de Judas, e segundo o que Judas nos esclarece na sua epístola, diz respeito quanto à questão daqueles anjos que não acompanharam Satanás, que não foram juntos com Satanás na sua rebelião, quando ele se rebelou, tentando usurpar o trono de Deus. Estes anjos, segundo o que Judas relata na sua epístola, está relacionado com os anjos que deixaram o seu estado original, deixaram o seu principado, eles se mesclaram juntamente com humanos, com as mulheres, as quais vieram ter filhos. Essas geraram homens gigantescos, homens gigantes, e estes anjos, os quais têm capacidade, nós sabemos que a Bíblia diz que Satanás se transforma até em anjo de luz. Então os anjos, eles têm essa capacidade, este poder de tomar formas diferentes, e eles se mesclando, se misturando, tomaram a forma humana, coabitando assim com as mulheres, as quais vieram dar à luz a homens gigantescos, homens de grande porte, de grande estatura, os quais foram grandes varões valentes, homens de guerra, homens que ficaram na história. E estes anjos, os quais Judas descreve na sua epístola, por ter deixado o seu principado, o seu estado original, e ter se mesclado, misturado com as mulheres, Deus os deteve, os prendeu no poço do abismo, colocou selo sobre eles, os acorrentou, e os quais estão presos neste abismo, neste poço, e Satanás será também lançado neste mesmo lugar. Aqui não diz respeito ao lago de fogo, aqui diz respeito ao poço do abismo, onde estes anjos, que se misturaram com os humanos e tomaram forma humana, eles estão detidos e presos, acorrentados nesse poço, onde Satanás, no milênio, também será preso e detido juntamente com estes que já estão há milênios, há séculos presos nesse lugar. Satanás será colocado neste lugar. É neste lugar onde Satanás ficará detido por 1000 anos, literalmente.
juntamente com estes anjos que já se encontram lá, segundo Pedro 2 e o versículo 4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançados no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Os lançou em prisão, as cadeias eternas, uma prisão espiritual, e eles estão aguardando um dia que Deus os tire de lá para que eles sejam lançados no lago de fogo, assim juntamente com Satanás e toda a sua miríades, as suas miríades de anjos caídos, os demônios. Em segundo lugar, notamos que os tronos são ocupados pelos crentes fiéis que têm o direito de julgar. Os que foram decapitados retornaram a viver, ou viveram, no grego, auristo acesam, e reinam com Cristo por 1000 anos. Todavia, os outros mortos incrédulos não reviveram até os 1000 anos se completarem. Os que ressuscitam na primeira ressurreição são os bem-aventurados santos, galardoados com o privilégio de reinar com Cristo durante o milênio. Isto acontecerá quando os ressurretos, aqueles que serão ressuscitados, eles terão primazia de governar no milênio juntamente com Cristo aqui na terra. Sobre a nação israelita, o Senhor Jesus predisse que os apóstolos julgarão as 12 tribos de Israel. Isso se dará no final de todas as coisas, quando Israel será julgado. Ali haverá o grande trono branco, o Bema, onde os apóstolos de Jesus, eles julgarão as 12 tribos de Israel, porque os 12 apóstolos, eles vêm da linhagem real das 12 tribos de Israel. Então, eles julgarão as tribos de Israel, porque são descendentes dessas tribos. Mateus 19, 28 e depois Lucas 22, 30. E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E Lucas 22, 30. Para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Então, as 12 tribos de Israel serão julgadas pelos apóstolos de Jesus, não serão julgadas pelos remidos, os crentes, ou pela igreja de Jesus, mas com exclusividade pelos apóstolos, porque eles descendem das tribos, das 12 tribos de Israel. Eis o motivo de Jesus ter escolhido 12 homens. Por que ele escolheu 12 homens? Porque cada um dos seus discípulos representa ou são descendentes que vêm da linhagem de cada uma das tribos de Israel, que nós sabemos que são 12 tribos, as tribos de Israel, e então os apóstolos de Jesus irão julgar os seus patrícios, os seus contemporâneos. Possivelmente passarão para o milênio algumas pessoas que, mesmo não sendo salvas, foram simpatizantes do Evangelho. Talvez deram apoio aos cristãos perseguidos sem se converter. Tais homens poderão formar os súditos cristãos que compartilham o reino com Cristo. Estas pessoas que no milênio de Cristo, no governo milenar de Cristo, elas estarão também participando com os remidos, com os salvos. Porém, estas pessoas, a Bíblia não deixa bem claro que elas se converterão. Ao contrário, elas, por ser simpatizantes da igreja, dos evangélicos, dos cristãos, elas deram acolhida, deram apoio, até esconderam muitos em cavernas, nas suas próprias casas. Tais pessoas
deram apoio e sustentação no período da grande tribulação, quando o anticristo se enfurecer e levantar a sua força, ou as suas forças do mal, perseguindo os cristãos que não foram ressuscitados ou que não participaram da grande levada do arrebatamento da igreja. Nós sabemos que muitos cristãos não serão arrebatados. Estas pessoas que não foram no arrebatamento da igreja não quer dizer que não fossem cristãs. Sim, cristãs. Por quê? Porque elas tinham uma vida de cristandade, de membros de igreja, porém a sua confiabilidade, a sua crença não estava baseada, fundamentada naquilo que a palavra diz, crer, a fé. Então confiaram nas suas obras, confiaram em outras coisas, em ser religiosos, e muitas dessas pessoas, e a maioria, não tiveram o privilégio da primeira ressurreição, do arrebatamento da igreja. Tais pessoas não subirão no arrebatamento da igreja. Todavia, queremos deixar bem claro que estas pessoas abriram os olhos tardiamente, foram apercebidas da sua fragilidade de fé depois que o arrebatamento da igreja ocorreu. Então vieram descobrir que elas não fizeram a coisa correta, não creram, não depositaram fé absoluta, segundo o que está escrito lá em Romanos e também em Hebreus: o justo viverá da fé ou pela fé. Tais pessoas descobrirão tardiamente que elas entraram numa furada, porque depositaram a sua confiabilidade nos seus próprios méritos. Mas estas pessoas, elas terão o privilégio de dar as suas vidas para serem salvas. Mas a Bíblia diz: bem-aventurado os que têm parte na primeira ressurreição, porque as tais não passarão pelos horrores da grande tribulação. E tais pessoas, por não confiarem, passarão pelos horrores da grande tribulação, perderão as suas vidas, porque terão que confessar, terão que abrir mão da sua vida e entregar a sua vida por amor a Cristo. Essas serão mortas, mas ressuscitarão e estarão com Cristo no milênio, darão as suas vidas. Estas pessoas terão o privilégio de serem salvas mediante os horrores da grande tribulação, porque terão que dar a sua vida, ou as suas vidas, segundo Jesus disse: quem tiver amor à sua vida, perdê-la. Ele se referia, porque é uma profecia de Jesus, é uma profecia escatológica: quem tiver amor à sua vida, perdê-la, mas quem não tiver amor à sua vida, por amor de mim, ganhá-la. Então está dizendo: quem tiver amor à sua vida no período da grande tribulação, vai perder e será lançado no lago de fogo. Mas milhares de milhares não terão mais amor às suas vidas, porque reconhecerão que fizeram a coisa errada e agora estarão entregando as suas vidas para serem atormentadas, para ser trucidadas, moídas e mortas pelo anticristo. Essas tais terão o privilégio de reinar com Cristo no milênio. Também o texto bíblico diz que as nações, isto é, os povos, deixaram de ser enganados por Satanás. Parece que durante o milênio elas ainda existem, tendo passado pela batalha de Armagedon. Provavelmente os santos reinarão sobre os povos. Aqui nos leva a crer que as pessoas que não se converteram, mas que deram apoio, que ajudaram a muitos que ficaram, que não foram no arrebatamento da igreja, que deram apoio, que levaram pessoas para se esconder,
para colocarem elas salvas de alguma forma, de algum modo que eles devem criarem naquela época, tais pessoas estarão no milênio, mas não quer dizer que tais pessoas serão salvas. A ressurreição outorgará aos crentes corpos espirituais, 1 Coríntios 15, 38 a 49. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra a carne dos peixes, e outra das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol e outra a glória da lua, e a outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Observamos aqui que depois da ressurreição de Cristo Jesus, mesmo ele estando com o corpo glorificado, um corpo incorruptível, um corpo mudado, um corpo espiritual, ele passou ainda cerca de 40 a 50 dias aproximadamente no meio do seu povo, dos seus discípulos, comendo, conversando e estando com eles, mesmo com o corpo glorificado. E isso ocorrerá no período do milênio. Os remidos ou os restaurados, todos os remidos, todos os que participaram da grande ida, ou da grande levada do arrebatamento da igreja, descerão com Jesus e reinarão com pessoas aqui, pessoas com corpos mortais. Haverá esse intercâmbio entre pessoas restauradas e pessoas não restauradas, pessoas com corpos imortais e pessoas com corpos ainda mortais. Então, esse interagir entre os remidos e pessoas que viveram no período da grande tribulação, dá-se a entender que acontecerá da mesma forma como o Senhor Jesus passou com um corpo já restaurado depois da ressurreição dele, no meio de pessoas mortais, assim como ele passou no meio dos seus discípulos quase 50 dias. A ressurreição outorgará aos crentes corpos espirituais, mas os não cristãos viverão em seus corpos naturais entre os transformados cristãos ressurretos e vivos, portadores de corpos incorruptíveis, e os habitantes do mundo. Haverá comunicação, tal qual houve entre Jesus e seus discípulos após sua ressurreição. Mateus 28. Capítulo todo? Só talvez o capítulo todo de Mateus 28. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis.
e eis que eu vô-lo tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: Não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia, e lá me verão. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: Dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós o furtaram. E se isso chegar a ser ouvido pelo presidente, nós os persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e foi divulgado este dito entre os judeus, até o dia de hoje. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte de Jesus lhes havia designado. E quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Nós vemos aqui o quão maravilhoso será neste período do milênio o interagir de crentes com corpos glorificados, corpos espirituais, corpos imortais, convivendo com pessoas que são mortais. E isso ocorrerá assim como aconteceu na ressurreição de Jesus, quando o mesmo apareceu aos seus discípulos, ao próprio Tomé, que não creu, só depois de ver, comeu com eles, atravessou a parede, ou onde o local onde eles estavam reunidos, tudo fechado, e ele passou, porque havia em si um corpo glorificado. Este fato ocorrerá no período do milênio, onde a Bíblia deixa-nos bem claro que os remidos com corpos glorificados reinarão com Cristo. E aqui deixa entender a palavra que os remidos estarão no governo com Cristo, e as pessoas mortais, as pessoas que não são remidas, mas que escaparam da grande tribulação, serão governadas por Jesus e pelos remidos. É interessante que nos deixa a crer aqui o sentido do texto bíblico, que governadores, prefeitos, governadores e presidentes não serão mais pessoas não remidas, ou pessoas naturais, ou pessoas que não são nascidas de novo, ou que não foram arrebatadas. Esse privilégio nos leva a crer aqui que os remidos reinarão e governarão a terra. Nesse período, Jesus estará como o rei, o governador supremo da terra, mas em todas as esferas e camadas dos governos do mundo estarão subjugados à vontade dos remidos, e as pessoas estarão subjugadas à vontade dos remidos. Nenhum ímpio, nenhum incrédulo governará aqui na terra no período em que Jesus estiver no seu milênio, e sim os remidos. Marcos 16. Segundo Marcos, o Evangelho segundo Marcos 16. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã cedo ao nascer do sol. E diziam umas às outras: Quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas.
Ele, porém, disse-lhes: Não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide dizer aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém porque temiam. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha sido expulsados 7 demônios. E partindo, ela anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. Depois manifestou-se de outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Nós temos ainda o Lucas 24 e João 20 e 21 e Atos 1, de 1 a 11, mas eu vou pular. Porém, a Bíblia não dá motivos para esperar que os incrédulos que quiserem poderão receber a salvação ou vida eterna durante o milênio. Não há nenhum trecho bíblico que claramente estende o dia da graça além da vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus. 2 Coríntios, gostaria que Patrícia lesse aí, 2 Coríntios 16 e os versículos 1 e 2. 2 Coríntios 6. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz: Ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Pensamos que obedecerão forçosamente a Cristo e aos que reinarem com ele unicamente porque não tem outra opção, onde cristãos também julgarão os anjos que pecaram provavelmente no milênio. Então aqui nós entendemos que nos leva a crer, nos deixa bem claro os textos bíblicos que nós pesquisamos, que as pessoas que não foram arrebatadas, as pessoas que não se converteram no período da grande tribulação, mas que sobreviveram neste período horrendo e terrível da grande tribulação, muitos vão sobreviver, não quer dizer que todas as pessoas morrerão e serão perseguidas e mortas pelo anticristo. Muitas hão de sobreviver, refugiadas nos penhascos, nas rochas, em buracos, nas catacumbas. Muitos hão de sobreviver, mas nos leva a crer que tais pessoas, mesmo assim, muitas, milhares não se converterão, mesmo ajudando aquelas que ficaram, aqueles crentes nominais, aqueles crentes que não se envolveram com Cristo pela fé, mas pelas suas obras, e que ficaram, que não tiveram o privilégio do arrebatamento, que deram as suas vidas e que foram perseguidas, mas muitas dessas pessoas irão sobreviver, não serão mortas. Muitas pessoas que se converterão neste período da grande tribulação, muitas serão escondidas por pessoas simpatizantes, como eu já falei. Mas tais simpatizantes não quer dizer que se converterão, ao contrário. Depois que se completarem o período do milênio de Cristo, muitas dessas pessoas e os seus descendentes irão acompanhar o diabo na última batalha, a batalha final,
muitos dos seus descendentes, porque aqui estamos falando de 1000 anos literal, e muitas dessas pessoas não sobreviverão esse milênio. Muitas irão, nós sabemos que muitas e milhares de pessoas irão viver 200, 300, 400 e 500 anos, segundo o próprio texto de Isaías, nos deixa claro que a morte, por perder força e sustentação, e o seu vigor e o seu poder, porque a morte está subjugada à vontade do diabo. Como o diabo está preso no poço do abismo, ele não tem mais como atacar, ele não tem mais como influenciar, ele não tem mais voz de comando porque está detido, e a morte perde aí o seu vigor, a sua força, e muitas pessoas viverão muitos anos. Segundo Isaías diz, pessoas viverão por muitos e muitos anos, mais de 300, 400 e 500 anos, mas morrerão, porque está destinado a todos morrer uma só vez. Terão o privilégio de viver mais. Hoje nós sabemos que o homem, se muito chegar a 80 ou 90 anos, já é um privilégio. Mas no período do milênio de Cristo, tais pessoas terão o privilégio de viver de longevidade, porque a morte perdeu o seu vigor e a sua força, porque o seu comandante está detido e acorrentado. Pensamos que obedecerão forçosamente, quer dizer, as pessoas que foram simpatizantes, mas que não se converteram, vão ser subjugadas à vontade de Cristo e da sua igreja dos remidos, que estarão sobre elas ou governando sobre elas. Eu creio muito bem que tenho plena certeza que muitos não gostarão de ser governados por cristãos remidos com corpos restaurados e imortais. Muitas pessoas não gostarão, ficarão enfurecidas, e provavelmente muitas dos seus descendentes, ou dos seus que irão ainda nascer, porque nesse período as mulheres ainda procriarão, e irão acompanhar Satanás no final. 1 Coríntios 6, 3. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. A igreja, os remidos em Cristo Jesus, com os seus corpos que foram restaurados após o arrebatamento da igreja, eles julgarão os próprios anjos. A igreja tem o privilégio de julgar os anjos que foram rebeldes, que foram desobedientes, serão julgados pelos remidos. Muitos estudiosos das profecias bíblicas escatológicas divergem quanto à questão do milênio literal ou não. Na verdade, isso não nos preocupa se o milênio será literal ou não. O importante para nós é que a Bíblia nos diz que neste período a terra se encherá da glória do Senhor e do seu conhecimento. Isaías 11:9. Não se fará mal nem dano algum em todo o seu monte santo, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. A terra se encherá do conhecimento, a terra passará por um processo magnífico. Eu, em outro estudo, trouxe sobre a vinda gloriosa de Cristo, em que eu falei que a terra iria se encher desta glória no período do milênio, porque a presença de Cristo é o suficiente para que a terra seja cheia da sua glória e do seu poder. Eis o fato de que muitas pessoas terão longevidade, viverão mais pelo poder, pela influência da glória de Cristo Jesus. Isso já é muita coisa. E a terra se encherá do conhecimento. Imagine o conhecimento de Cristo, a que ponto chega. Ninguém pode medir, ninguém poderá medir a capacidade do conhecimento e da glória e do poder do Filho do Altíssimo. E a terra se encherá da sua glória
E neste período nós sabemos que será um período maravilhoso, até podemos comparar este período do milênio como uma réplica do Éden antes do pecado de Adão. Será um período de tranquilidade, onde os animais não serão mais selvagens ou selváticos, os homens não se matarão, não haverá mais esse ódio, essa vontade de matar, esta vontade de praticar o mal, porque em todo o Monte Santo de Jerusalém, onde Jesus há de reinar, onde há de estabelecer o seu governo milenar, ele estará ali, e aí a sua glória, o seu poder, há de fazer com que a terra encha-se da sua glória e se encha do conhecimento e da sua sabedoria. Por isso que será um período maravilhoso, onde a terra, e até costumo dizer que nesse período as pessoas ficarão felizes, porque dormirão com as suas portas abertas. Não haverá mais assalto, sequestro, estupro, mortes, vandalismo. Tudo isso mudará, porque quem influencia as pessoas a tais coisas é o diabo, é o maligno, mas ele está preso e acorrentado no poço do abismo, e por isso que as pessoas não serão, neste período do governo milenar de Cristo, influenciadas pelo mal, pelo diabo. Será um governo de paz e de prosperidade. Segundo a profecia do profeta Isaías, as nações viajarão em rumo a Israel em busca do conhecimento de Cristo Jesus. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações, e estas converterão suas armas de guerra em redes de arados e suas armas brancas em podadeiras. Então você vê aí que as pessoas terão o privilégio de restaurar a terra, de trabalhar na agricultura. As pessoas terão prazer de trabalhar. As pessoas não maquinarão, as suas mentes não estarão poluídas neste período querendo fazer o mal. As pessoas terão o prazer, o privilégio e a vontade de restaurar a terra, de plantar, de cuidar da agricultura, do meio ambiente, de cuidar da terra, de conversar, de rir, de sentar e conversar com as pessoas. Hoje as pessoas não fazem mais isso, até porque a situação é tão caótica pelos meios de comunicação, as redes sociais, a internet e tanta coisa, e o corre-corre atrás do pão de cada dia, que as pessoas vivem perturbadas e muitos cometem até suicídio pela perturbação do mundo. Quem promove essas coisas é o diabo, mas ele estará preso, acorrentado no poço do abismo, e as pessoas terão paz. Isaías 2, de 3 a 5. E irão muitos povos e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Entendeu o privilégio da glória, da influência do governo milenar de Cristo? As pessoas terão prazer em conversar com as outras, em mandar presentes, se presentear umas às outras. Haverá alegria em toda a terra, porque Cristo Jesus está no comando, e aquele que trazia o caos, aquele que trazia a desordem, aquele que trazia tudo que era de maligno, aquele que trazia o caos à terra, aquele que promovia as guerras, as guerrilhas, os sequestros, aquele que promovia a morte e a mortandade, está preso, está acorrentado, e Jesus irá tomar as rédeas do poder e governará
com cetro de equidade, onde as nações estarão subjugadas à sua vontade e à dos remidos em Cristo Jesus. Podemos assim chamar o governo milenar do Príncipe da Paz, onde reinará paz e segurança durante 1000 anos. Satanás e o anticristo tentaram por todos os meios conseguir dominar o mundo. Seu principado desastroso desde Adão até a gloriosa vinda de Cristo fica marcado por todos os horrores e injustiça, maldade, opressão, crueldade, guerras e enganos e decepção das pessoas. Pessoas que muitas delas perderam a vida, muitas tiraram a sua própria vida. Assim como nós vimos um ator aí, de uma determinada rede de TV, tirando a própria vida, achando que a humanidade não deu certo, segundo o depoimento que ele deixou por escrito antes de cometer o seu suicídio, antes de tirar a sua própria vida, um ator muito conhecido, e este cidadão se decepcionou com o mundo. Mas a questão da decepção das pessoas, a frustração em achar que o mundo não deu certo, foi o pecado. Foi o poder do maligno influenciando as pessoas, trazendo caos, trazendo a decepção, a desordem, e muitas tiraram a própria vida achando que morrer ou tirar a sua própria vida seria a solução para os seus problemas, quando na realidade só torna a situação para esta pessoa pior. Porque não será possível para Deus planejar a substituição do diabo pelo domínio global de seu Filho soberano. Não será este o contraste maravilhoso, o príncipe da paz governando, decretando as leis, executando imediato juízo perfeito contra toda e qualquer iniquidade, Isaías 11, de 4 a 5. Mas julgará com justiça aos pobres, e repreenderá com equidade aos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Julgará a terra neste período de 1000 anos de Cristo, do seu governo milenar aqui na terra. As pessoas obedecerão, as pessoas não terão mais o prazer da matança, da desordem, do caos, porque será o governo do Messias, o governo do Príncipe da Paz, onde haverá realmente, literalmente, paz em toda a terra, neste período de 1000 anos. Todavia temos que entender que as pessoas terão livre arbítrio, e isso se aplica aos povos de corpos não incorruptíveis que farão parte do reino milenar de Cristo. Apocalipse 20, de 1 a 3. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou-os no abismo, e ali os encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Será acorrentado, preso no poço do abismo. 1000 anos ele estará fora de ação, estará fora de combate, sem poder mais influenciar ninguém no planeta Terra. Este período será de Cristo. Satanás estará detido, a morte ficará tonta, a morte ficará sem o terreno, sem colocar a sua base, que é a morte, o seu próprio nome, morte. Ela não terá mais o seu próprio domínio, porque aquele que a comandava está detido e ela está desorientada. E aí as pessoas terão longevidade, morrerão muitas de velhas. 400, 500 anos
de longevidade. Até porque sabemos que a palavra nos diz que lá no passado muitos, no início de todas as coisas, viveram quase 1000 anos, e isso voltará a se repetir no milênio de Cristo. Mas, terminando os 1000 anos, Satanás será solto do abismo onde fora preso e acorrentado. A mesma soberania divina que lançou o diabo para fora das regiões celestes com a cólera horrível contra os santos e permitiu que a besta perseguisse os fiéis, está em evidência nesta última parada do arcanjo que ambicionava ocupar o trono de Deus desde o princípio. Satanás será solto por curto período de tempo. Pode-se imaginar que Deus permite esta última invasão de Satanás para vindicar sua justiça e julgar os ímpios. Aí, neste período depois do milênio, quando Satanás será solto da sua prisão, onde depois ele perderá esta batalha, ele será lançado no lago de fogo, onde já se encontra neste período, depois da grande tribulação, onde já se encontra o falso profeta e o anticristo, que serão lançados vivos dentro do lago de fogo. Satanás, depois que for solto, depois que ele levar as nações, as quais eu falei agora há pouco, que até apoiaram os remidos, até apoiaram pessoas que se converteram na época da perseguição do anticristo, porém não quer dizer que tais pessoas se converterão. Ao contrário, quando Satanás for solto do seu período de 1000 anos, muitas seguirão, e muitos dos descendentes dessas pessoas estarão seguindo a Satanás contra Israel, onde culminará na sua derrota total e absoluta, onde ele será acorrentado agora, não mais no poço do abismo, mas no lago de fogo, de onde nunca mais sairá. O anticristo já havia sido lançado, o falso profeta, agora Satanás será lançado, e por último, o último inimigo de Cristo Jesus a ser lançado no lago de fogo será a morte. E nunca mais sairão, porque sobre eles se colocará selo. Nunca mais seduzirão os povos. Haverá um reino glorioso e eterno de Deus, onde o próprio Jesus agora destruiu o seu último inimigo, que foi a morte e Satanás, e agora ele entregou todo o governo, todo o seu reinado que Deus passou para ele, o qual ele mesmo disse: todo poder e toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Foi dada para que ele governasse e destruísse os seus inimigos. Agora, como ele já os destruiu e os lançou no lago de fogo, de onde nunca mais sairão, de séculos em séculos, sem fim. Amém. Agora ele devolve ao Pai tudo aquilo que o Pai entregou ao Filho, todo o poder e autoridade. Agora o Filho está devolvendo a Deus toda a autoridade de volta, onde o próprio Deus há de governar o Filho e todos os remidos pelo sangue do Cordeiro. E Deus será o Deus eterno sobre todo o universo. Apocalipse 20, de 7 a 10. E lembrando que a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo, né? O inferno. Levando-se em consideração, muito interessante essa colocação de Patrícia, e o inferno. Porque o inferno, muitos não sabem o que é o inferno. O inferno é a sepultura. O inferno são as regiões inferiores da terra. O inferno está nas profundezas do centro da terra. É um lugar triste, terrível. Este local será trancado, porque nunca mais ninguém irá para lá. Este local, além do falso profeta, o anticristo, que foram lançados vivos, e por fim, Satanás e a morte e o inferno, porque nunca mais ninguém irá para lá.
não haverá mais inferno. E aqui não existe metáfora. Há algumas correntes de entendimento de algumas seitas, de algumas religiões, que eu nem chamo de religião, eu chamo de seita, que diz que o inferno não existe. O inferno é uma ilusão. O inferno existe literalmente. O próprio Jesus conhece isso. Conheceu quando ele desceu lá, na sua morte, e levou muitos que estavam em situação de apuros, os que estavam no cativeiro. Este inferno será trancado e lançado no lago de fogo. E nunca mais haverá inferno, nunca mais haverá morte, nunca mais ninguém morrerá, porque todos têm corpos glorificados, gloriosos. Está destinado ao homem morrer uma só vez. E aí não haverá mais morte, porque a própria morte será detida e lançada no lago de fogo. Não haverá mais mortandade. Nós teremos tudo restaurado, assim como Jesus disse: eu vim restaurar o que se havia perdido. Jesus veio dar um novo mundo, veio fazer um novo mundo, uma nova morada, um novo habitar. Eis que faço nova todas as coisas. Fez todas as coisas novas, assim como foi no princípio do Éden, antes do pecado. Jesus há de restaurar a terra, onde a Nova Jerusalém, que já existe, não foi que Cristo foi construir, já pré-existe. Na casa do meu Pai há de haver, já havia muitas moradas. Se não tivesse, Jesus teria ido preparar, mas já havia esta morada. A Nova Jerusalém há de descer, onde será a morada de todos os santos remidos, que interagirão, que estarão em convívio, em harmonia com o povo de Israel, que dominará todo o planeta Terra, porque a Israel foi dada a terra como herança, a promessa que Deus fez a Abraão, aos seus descendentes: eu darei a terra, onde eles colocarem a planta do seu pé, será deles. Israel, a nação escolhida e eleita de Deus, governará todo o planeta Terra. A terra será de Israel, mas as moradas, a morada dos remidos, será a Nova Jerusalém, que desce de Deus, onde será a habitação de Cristo, com os crentes remidos, com todos aqueles que confessaram a Cristo Jesus como Salvador das suas vidas. Apocalipse 27:10. Não só citando isso aí que você falou do inferno, Efésios 4:8, a partir do verso 8. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, o que é, senão que antes também tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Aquele que subiu é o mesmo que também desceu, a saber, Cristo Jesus. Ele, segundo o que está em Atos, ele diz, estava já profetizado: não deixarás a minha alma em corrupção, nem o teu santo veja corrupção. O corpo de Jesus não passou pela corrupção, não foi destruído, não entrou em estado de putrefacina. Ao contrário, ao terceiro dia ele ressurgiu dentre os mortos e o seu corpo não viu corrupção. Não deixarás a minha alma no Hades, ou no inferno. A palavra Hades, do grego, quer dizer inferno ou tártaro. Cristo não ficou. Ao terceiro dia a morte teve que devolver a vida a ele. Ele venceu a morte, porque sobre ele o pecado não reinou. O salário do pecado é a morte. E Cristo Jesus morreu não porque ele tivesse pecado, mas porque ele levou sobre si as nossas culpas. Os nossos pecados estavam sobre ele. Jesus morreu não porque ele tenha pecado, porque está destinado ao homem morrer uma só vez, e o homem morre, as mulheres morrem, as crianças morrem porque são pecadoras, porque vieram da semente de Adão. Mas Cristo Jesus não. Cristo Jesus, ele passou pelo processo da morte não porque pecasse ou porque tenha pecado, mas
porque ele levou sobre si as nossas iniquidades, o nosso pecado ele levou, e por ter levado sobre o seu corpo os nossos pecados, foi contaminado. Por isso que a morte teve o poder de matá-lo. Porém, depois de ter pago a culpa de todos os homens, na cruz, quando ele rendeu o Espírito, dizendo: está tudo acabado, está tudo consumado, Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito, ou rendo o meu Espírito, ao terceiro dia a morte teve que devolver de volta a sua vida, porque não pôde acusá-lo de pecado, porque ele foi e é e será sempre santo. Patrícia, tem alguma coisa? Apocalipse 20, de 7 a 10. Sim. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subirão sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, e de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Amém, glória a Deus. No próximo programa nós traremos o juízo do grande trono branco, que do grego bema, o trono branco. Estamos encerrando o nosso programa hoje e até a próxima. Se inscreva no nosso programa, ative o sininho para que você receba os nossos novos vídeos e não esqueça também de compartilhar para que as pessoas sejam abençoadas além de você. Deus nos abençoe e nos dê outra oportunidade. Até lá.